Pronto. Depois de umas horas aí, depois eu conto pra vocês o que aconteceu. Mas no resumo o meu gato caçou um pássaro e eu tava tentando salvar a vida do passarinho aqui, mano. Agora ele tá no quarto bem calmo. É nóis. Aí, ó. Soma de vetores perpendiculares. Aí eu tava falando pra vocês, deixa eu colocar o pointer de novo. Quando os vetores se encontram em direções diferentes, dependendo do ângulo, são utilizados diferentes métodos para se calcular o vetor resultante da soma. Então, ó, quando as direções forem diferentes, ou seja, uma estiver na horizontal, outra estiver na vertical, ou estiver diagonal, uma em relação à outra, a gente usa o método da poligonal ou o método do paralelogramo. Ó, o método da poligonal é como? Desculpa o comentário, desculpa o jeito, mas é como eu aprendi também no cursinho assim, um professor falando isso pra mim, por exemplo, o que você tem que fazer? Você tem que conectar a setinha na bundinha. Então você pega aqui, ó, tá vendo aqui o vetor A? Você tem a setinha aqui, ó. Aí você coloca ele, na bundinha seria a coisa terminal aqui, né? Vocês já estão pensando coisa errada aí. Aí, ó. Aí você coloca aqui e vai fazendo isso com todos. Setinha, bundinha, setinha, bundinha. Você pode ver aqui, ó, soma de vetores, ele colocou esse S, é igual a vetor A mais vetor B mais vetor E. Então, o que vai ser esse resultado de A mais B mais Z? Então, ele está falando aqui, ó, A mais B mais Z. Qual que vai ser o vetor resultante usando esses três? Então, você vai lá, coloca aqui, ó, primeiro vetor, como ele está lá, ó, horizontal para a direita, né? Na extremidade de A, então, desenha o vetor seguinte B. Aí você vai lá e coloca a setinha na bundinha. Ó, setinha A, de sentido para a direita, horizontal. O B, tá? Diagonal aqui, né? Direção 30, 60 graus com a horizontal, né? Dependendo do ângulo daqui. Aí você conectou lá do mesmo jeito que está na figurinha. Aí você vai lá, é A mais B mais Z, né? Aí você vai no E, aqui. Na extremidade de B, desenha o vetor E. Aí você fica A, B e do mesmo jeito que está aqui, ó, direção vertical e sentido para cima, ele fica aqui, para cima. O vetor soma S, que é a resultante, o vetor resultante, terá origem na origem de A. E aí, para você saber a resultante, você coloca aqui, ó, no começo de tudo isso, você vai fechar o polígono, entendeu? Por isso que é um poligonal, porque se você fechar isso aqui, ó, traçar uma reta fechando o final de A, né? No caso que a gente estava brincando lá, a bundinha de A e a setinha de E, se você conectar tudo isso, essa reta vai ser resultante, né? A gente vê, deixa eu mostrar, por exemplo, seria esse R aqui, ó. Então, é assim, entendeu? Seria um vetor que ia fechar essa poligonal, né? Um polígono aqui, se você for ver. Parecendo um trapézio, mais ou menos, mas não seria um trapézio. Mas parecendo um trapézio, entendeu? Fechando aqui, ó. Aí, ó, o próximo método é o método do paralelogramo. Aqui, quando a gente tem dois vetores perpendiculares, se a gente fosse conectar só os dois com o método da poligonal, né, ia ficar o B, o A aqui, né? Aí você ia conectar o B aqui, ó, na setinha do A e até aqui. E aí, se você fosse na origem daqui do A até o final de B, ia dar esse vetor resultante também. Mas tem casos que é mais difícil de saber isso. E o bom desse caso, do método do paralelogramo, você consegue descobrir também o módulo. Você consegue mensurar o módulo por meio das fórmulas aqui, ó. No outro, você pode até mensurar o módulo se estiver nesses quadradinhos aqui, vocês vão ver em prova normalmente, vai ter assim, por exemplo, cada quadradinho é 10 newtons. Então, por exemplo, se esse daqui ele tá essa setinha aqui, como você vai fazer? Você vai fazer o teorema de Pitágoras para descobrir. Você vai ter que vir aqui para o método paralelogramo e fazer o teorema de Pitágoras, que é esse daqui, ó. O teorema de Pitágoras, lá da álgebra, né? É hipotenusa de um triângulo retângulo ao quadrado é igual a cateto oposto aqui, né? Que eu estou mostrando com o pointer. Cateto oposto ao quadrado mais cateto adjacente ao quadrado, né? Esse B aqui. Então, tudo ia ficar R, vetor resultante ao quadrado, igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Agora, ó, tudo depende da forma de como vai ser esse paralelo, a resultante dos vetores. Porque quando você faz o método do paralelogramo, você coloca apenas dois vetores na mesma origem.
Os dois ficam na mesma origem, então vamos supor que esse A e B aqui, ó, se a gente for olhar nessa daqui, ia ser a mesma coisa que, sei lá, o E e o A aqui, ó, né? Então você coloca os dois na mesma origem. Nesse outro método do paralelogramo, você colocaria o A na origem do E, os dois saindo da mesma origem, ou seja, do mesmo ponto inicial, e aí você ia fazer, é porque na lousa é melhor mostrar isso aqui. Eu quero que vocês imaginem isso, ó. Você vai fazer esse tracejadinho aqui, ó, tá vendo esse tracejado? Ele vai fechar o paralelogramo, entendeu? Então você faz um tracejado que imita o outro lado. Então tá vendo que o lado A aqui, ó, ele tem essa altura? Então você vai lá do outro lado, aqui no B, faz um tracejadinho aqui, ó, tracejadinho até lá em cima. Aí você vai ver qual que é o tamanho de B aqui, ó, né? Aí você vai lá no lado oposto de B, faz um tracejadinho e fecha essa figura inteira, que no caso que a gente está vendo aqui é um retângulo, né? Se você for ver, tudo isso fechou um retângulo, né? Aí você pega na origem dos vetores que você colocou o ponto e traça uma reta até o lado oposto do que está a origem, tá bom? Como que faz? A gente faz, por exemplo, isso é bom porque a gente pode ver aqui, esse é um caso de um triângulo retângulo. Se a gente for no caso de um triângulo obtuso, né, um triângulo maior, que tem um ângulo maior do que 90 graus, aqui, ó, como que a gente pode fazer? A gente pode usar as regras algébricas que estão, né? Então a gente pode, se ele te der ângulo, você faz ângulo, ou os lados, né? Ou, como é muito usado, a lei dos cossenos. Isso que vocês precisam saber da aula de álgebra, mas eu coloquei já aqui como que é a lei dos cossenos, ó. A lei dos cossenos é o ângulo, aqui, ó, você quer descobrir, por exemplo, qual que é o lado de A. Qual que é o lado A aqui, ó. O lado A seria isso daqui, né? O de baixo. Aí você pega na lei dos cossenos, você vai o quê? Você olhou o ângulo que está na frente de A, aqui, ó. Qual que é o ângulo que está na frente de A? É esse alfa aqui, ó. E aí você vai lá e coloca na fórmula. Eu quero saber o lado de A, então ele começa A ao quadrado é igual a os dois outros lados ao quadrado, então a B ao quadrado mais C ao quadrado, aqui ó, menos duas vezes os dois lados de novo, ó, B vezes C, né? Menos duas vezes B vezes C, vezes cosseno do ângulo que você está olhando. Então, como o A aqui está olhando para o ângulo alfa, aqui o ângulo alfa está oposto ao lado A, né? Você vai lá e pega esse ângulo aqui e coloca na fórmula. Então, se você quer saber, por exemplo, o lado B, como que você ia fazer a fórmula? Fica o lado B ao quadrado é igual aos outros dois lados, que fica C e A ao quadrado, né? C ao quadrado mais A ao quadrado, menos duas vezes esses lados, menos duas vezes C vezes A, vezes o cosseno do ângulo que está oposto ao lado B, que é o beta aqui, né? Cosseno de beta. É assim que se faz a lei dos cossenos. Tinha um macete para fazer na aula que uns professores tinham ensinado também, que você coloca as duas mãos como se você estivesse fazendo, sabe, o símbolo da paz que você faz com os dois dedos abertos, e aí fica um ângulo no meio. Aí eles falavam uns macetinhos lá que era dois lados com uma coisa estranha dentro. Quando que você usa a lei dos cossenos? Quando você tem dois lados e uma coisa estranha dentro. O que seria isso? Quando você está fazendo o símbolo da paz, você olha de lado, o ângulo entre os seus dois dedos é o ângulo da lei dos cossenos, e os dois ladinhos de baixo e de cima, que o ângulo está entre eles, são os dois lados que você precisa ter para calcular a lei dos cossenos, né? Então, se você tiver os lados que referentes a esses dois dedos e o ângulo no meio entre esses dois dedos em um triângulo, você pode calcular qualquer outra medida pela lei dos cossenos num triângulo, né? Agora, ó, mais simplificado o método do paralelogramo. Ó. O vetor A aqui, mais o vetor B. Você coloca os dois na origem, ó. Coloca os dois na origem, faz os tracejados copiados um do lado oposto do outro, né? Traceja, traceja, traceja. Aí você vê esse lado aqui A, e aí vai no lado oposto, faz o tracejado, e no ponto que eles se encontrarem aqui, você estica a reta, né? Você estica a reta da origem até o final. Aí ele falando da reta paralela, o vetor B, que é a tracejadinha aqui, ó. Tá, a tracejadinha de cima, né?
Aí, ó, e o módulo, ou seja, o valor numérico desse vetor resultante será dado por. Aí ele coloca, ele aplica do jeito que eu falei para vocês, a lei dos cossenos. Como que ficou aqui, ó? Tá vendo lá embaixo que tá r ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2 vezes a vezes b vezes cosseno de alfa? Então, ele foi aqui, ó, r ao quadrado, como se é o lado que a gente quer descobrir, é o ângulo que está oposto a ele, né? Então, é esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, né? Aí você faz r ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado, que são os outros dois lados, mais 2 vezes a vezes b, que são esses lados, porque se você é esse ângulo aqui, né, esse lado é o mesmo que a, né? Porque a gente fez o tracejado de acordo com a. Então se a gente pegar esse lado que está tracejado aqui, é o vetor a, né? Então fica o ângulo do meio, o ângulo oposto a ele é r ao quadrado, os dois lados b e a, né? Aí tudo isso vezes o cosseno do ângulo de alfa. Por que ele usou isso, cosseno do ângulo de alfa? Né? Se você precisa usar esse ângulo aqui. Ele fez semelhança de ângulo. Ele fez semelhança de ângulos, não. Ele fez soma dos ângulos interno, né? Um triângulo tem que ter, por exemplo, 180 graus, né? 180 graus, 360 graus dentro dele, né? Então, o que a gente precisa saber? A gente sabe que esse ângulo aqui é o maior e esses dois aqui, ó, são iguais, né? A gente sabe que esses dois são iguais. Então, por uma conta simples, eles fazem isso. É que isso vem da parte de álgebra. Aí, se vocês quiserem, eu posso até fazer uma aulinha extra para isso, aí para vocês verem, mas eu já tô na cabeça que vocês sabem essa parte. Aí, ó, módulo. Módulo, para explicar uma imagem, explicando o módulo direitinho. Direção, horizontal ou vertical. Sentido, para a direita ou para a esquerda, né? Então, aqui a seta está apontando para o sentido, né? E a direção é o horizontal e vertical. Desculpa aí estar repetindo bastante isso, gente. É só para colocar na cabeça o que é direção e o que é sentido, para não confundir na hora. Por exemplo, rosa dos ventos é o que? É direção ou sentido, né? Dinâmica, ó. No estudo da dinâmica, estuda-se as causas e efeitos da ação de uma força sobre o movimento de um corpo. Agora que a gente já aprendeu sobre vetores, tudo certinho, a gente vai começar a aula dos bloquinhos, né? E como que a gente pode ver tudo que a gente colocou que eu falei, todas essas picuinhas, essas bases aí que eu falei, né, que deve ser chato de aprender, mas para que isso se aplica? Se aplica aqui nesse estudo dos blocos, ó. Nos vestibulares aparece assim os exercícios. E ele pergunta normalmente qual que é a velocidade que um está descendo, ou qual que é a massa de tal corpo, ou qual que é a tração no fio. Então já vou começar também falando o que vocês têm que fazer quando você olhar um exercício, no início de um exercício desse. Você precisa já fazer o esquema de forças. Esquema de forças é o quê? Todas as forças estão agindo em cada corpo. Então tá vendo esse tipo, essa equação aqui, ó? Essa é a equação de forças do corpo 1. E essa aqui, a segunda, é a equação de forças do corpo 2. Né? Então, cada corpo tem o seu esquema de forças, né? Tem a sua equação própria para o que está acontecendo com ele lá. Né? Cada corpo vai ter uma aceleração. E essa fórmula aqui, ó, essas duas fórmulas foram tiradas da segunda lei de Newton, que a gente viu aqui, que é força resultante é igual a massa vezes aceleração. E o que eles estão colocando lá, o que vai ser a chave do problema para a gente entender, é essa força resultante aqui. Ó. Eu vou com vocês lá embaixo. Ó. Segundo a lei de Newton, segundo a segunda lei de Newton, né, eu devia ter escrito aqui, ou a equação fundamental da dinâmica, R, ó, essas são as mesmas reações, ó. Força resultante é igual a massa vezes aceleração, ou ó, resultante é igual a massa vezes a resultante das acelerações. Né? Isso é só o que aparece em alguns livros, mas é a mesma notação. É a segunda lei de Newton. Se você for aqui ó, em corpo A, né, você tem uma equação para o corpo A e você tem uma equação para o corpo B. No caso desse exercício que eu coloquei aqui em cima, que eu fui olhar aqui, eu coloquei
todos os exemplinhos, por exemplo, o que eu precisava falar para vocês. Corda, o fio, tá vendo que quando eu coloco aqui, ó, tração A e essa tração A aqui igual no fio, elas têm o mesmo módulo. Toda vez que tiver no mesmo fio, né, elas vão estar sob a ação do mesmo módulo de tração, né? Então, se é o mesmo fio, é a mesma tração que está tendo aqui neles. A tração, a tensão, né? Estou falando tração, perdão, é tensão. A tensão no fio, ela é o quê? Ela é a força que impede que o fio rompa. Então, se tem uma força aqui, que nem essa daqui, ó, que é o bloquinho B, puxando para baixo esse fio aqui, ele vai estar esticado, não vai? Esse fio, porque tem um corpo pesado aqui A e tem um corpo B. Esse fio vai estar esticado. Então, tem uma força que tá agindo contrária a estourar, entendeu? Essa daqui, ó, como o fio está sendo puxado para baixo, se ele for para a direita, ele estoura. Então, tem uma força normal, uma força que, que puxa ele para o meio, para ele não romper, entendeu? Essa é a força de tensão, né? A tensão no fio. E essa tensão é dos dois lados, né? Porque tem duas extremidades do fio. Nesse caso é um mesmo fio, né? Mas a gente está analisando as forças horizontais e verticais. Por isso que a gente coloca aqui, ó, qual que é o corpo que está imprimindo uma força vertical no fio? O B. Então fica tração de B, tração de B. Agora, qual que é a força que está causando com que ele se mova horizontalmente? É o A, né? Então, é a tensão de A, tensão de A. Mas só que nesse exercício, como eu coloquei para vocês, eu não falei no enunciado, eles sempre vão falar assim vários exercícios, né? Não tem a corda, ela tem a corda é inextensível, né? Para mostrar que ela não tem que a força elástica ela não vai variar o nosso número, né, a nossa contagem. Por isso que fica um fio inextensível, né? Porque se o fio for extensível, a gente tem que usar outras contas de perda e de aumentar o comprimento e das forças que estão relacionadas àquele elástico, né? Aquele elástico não, a elasticidade do material. E, por exemplo, a roda aqui, a roda ela não tem atrito, então ela gira, né? Você não precisa colocar uma força maior do que tipo a natural para ela girar. E o chão aqui, ele não tem atrito, né? Então, como não tem atrito, qualquer empurrãozinho que você desse nisso, não importa o quão pesado ele fosse, ele ia se mover, né? Então aqui, ó, tá vendo que o B, por mais que ele seja igual a A, ele vai puxar A para baixo porque ele está sob a ação do peso, entendeu? Todo o corpo aqui, quando você for fazer o diagrama de força, você coloca aqui, ó, peso, né? Porque a gente está na Terra, então tem a ação da gravidade, né? Aí peso, que é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, m vezes g, ele vai puxar esse corpo para baixo, né? E aí, como o fio vai puxar o A, o movimento disso vai ser B para baixo e A para a direita, né? Então, como que fica aqui, ó? A gente sabe, isso é uma coisa que vocês têm que aprender agora. A resultante da equação, ela tá de acordo, a orientação dela, o lado positivo e o lado negativo, ele vai para onde o movimento está indo, onde a velocidade está indo. Então, se a gente está vendo que a velocidade desse sistema é de B para baixo e A para a direita, então as forças que vão estar ganhando vai ser as forças que estão aqui, ó, nesse caso para baixo e para a direita. O que significa falar ganhando? Significa ver o que aqui, ó? Aqui, ó, corpo A. Resultante do corpo A vai ser TA. Eu coloquei aqui, ó, vai ser tração de A. Então a gente volta aqui no exercício e vê. A resultante é onde está a velocidade, né? Então, se ele está falando que a resultante é TA, se eu estou colocando aqui, quer dizer que o corpo está indo para a direita, né? Então, a gente anula essas forças, porque o movimento está sendo horizontal. A gente anula a normal, né? Que é a força que a superfície está fazendo no bloco, e a gente anula o peso, porque não está tendo movimento vertical, né? Então, a resultante disso é zero. A gente está tendo só movimento horizontal. Então, o TA está puxando esse bloco para a direita, né? Então, como a velocidade está para a direita, a gente coloca TA como resultante. Aqui, ó. E aí, você só continua a fórmula como estava aqui, ó. M vezes A. Massa do corpo A vezes A,
né? Que é a equação do corpo A. Aí você vai lá, TA igual a MA vezes Azinho, né? Agora, para o corpo B, vai ter a resultante eu coloquei que vai ficar como? Vai ficar P menos TB. Por que isso? Ó? Porque a resultante está onde a velocidade está, né? Então, a velocidade desse corpo aqui está indo para baixo, né? O vetor velocidade está indo para baixo. Então, como ele está indo para baixo, ele está indo para baixo por causa de que força? Por causa da peso aqui, né? A peso do corpo B. Aí você vai lá e coloca resultante, é peso, e é isso que você tem que aprender agora, a peculiaridade para fazer os exercícios. A força que está contrária a B é TB. Então, qual que é o sentido de uma força contrária? Qual que é o sinal de uma força contrária? A da orientação. Se a orientação para baixo aqui vai ser a positiva, que a gente está colocando, porque é para lá, para onde está indo o movimento, então aqui fica menos, né? Então fica menos TB. Então a resultante do corpo B é peso de A, que é para onde está indo, peso de B, que é para onde está indo o movimento, menos a tensão do fio B, que está contrária aqui, ó. Tá vendo que a setinha está contrária? Então você vai aqui, ó. Resultante é P menos TB, aí você faz igual a tudo aquilo lá. É igual a massa de B vezes a aceleração. Então você tem agora, ó, duas equações. Tem a equação de A, do corpo A, e a equação do corpo B. Mas só que tem muita incógnita nela, né? Como que a gente vai achar o que a gente quer, que provavelmente no exercício seja aceleração ou atração? Como a gente vai achar uma coisa se a gente tem várias aqui? Aí a gente faz assim, ó, a gente faz um sistema quando a gente tem duas equações. Coloca em chaves, como eu tinha falado aqui, e aí você coloca a primeira equação em cima e a segunda embaixo. O que a gente faz depois? Você soma essas duas equações. E aí você está vendo que eu coloquei aqui, ó, como é o mesmo fio, o módulo da tensão de A vai ser igual ao módulo da tensão de B, né? Então TA é igual a TB. Então eles vão ter, por exemplo, se TA for 5 newtons, aqui no TB vai ser 5 newtons, né? Então, se a gente colocar aqui no exercício, a gente está somando as equações, a gente sabe que TA, como que fica, ó, PB mais zero, né? Porque aqui, ó, se a gente for aqui olhar no termo de cima, vai ficar 0 mais TA é igual a MA vezes A. E aqui embaixo, PB menos TB é igual a MB vezes A. Aí 0 mais PB dá PB, né? TA menos TB dá quanto? Se eles são iguais? 5 menos 5, por exemplo, dá 0, né? Aí você cancela esse T. Aí você soma aqui em cima MA vezes A mais MB vezes A. Fica MA vezes A mais MB vezes A. Se você simplificar tudo fazendo fator comum, né? Fator comum é quando está multiplicando por um mesmo número, né? Fatores diferentes. Você vai lá e coloca aqui, ó, A vezes parênteses MA mais MB. É a mesma coisa aqui de cima. Então a gente descobriu que a equação do peso B, do peso de B nesse sistema, vai ser igual à aceleração vezes a massa de A mais a massa de B, né? E é assim que vai ser para todos os exercícios quase. Você sempre vai tentar anular aqui, ó, a incógnita que tiver igual a outra, né? Então você vai ver normalmente tração bastante assim, porque tem duas trações, né? E aí uma tá negativa, outra tá positiva. Você vai lá e cancela. Calma, aí acabou a aula, mas eu quero voltar num termo aqui, ó. Isso é outra coisa que eu queria mostrar para vocês, ó. Se a gente tem uma força, por exemplo, essa força F aqui, ó, para a esquerda, de sentido esquerda e direção horizontal, como se fosse um dedo, empurrando a caixa A e B. Esse FAB e FBA, tá vendo que um tá FAB e o outro tá FBA? O que é isso? Quando a gente faz os exercícios, eu vou colocar para vocês quando eu for escrever no caderno, isso é a força normal, é a força de contato. A mesma força normal que tem em toda a superfície quando você empurra uma superfície ou quando você deixa, tipo, você está em cima de uma superfície, esse bloquinho está em cima dessa superfície aqui, ó, né? Vamos supor que é o chão. Então tem uma força normal para cima, que é a força que o chão faz nele. Porque o peso de A está empurrando o chão para baixo. Então, tem a reação, né? Terceira lei de Newton, a reação do chão de contato em A. Por isso que o bloco A fica parado na mesa. Porque o chão está fazendo uma força para manter ele parado assim.
Se não ia afundar do nada. O chão ia quebrar tudo se não conseguir suportar. Mas o chão tem uma espessura suficiente, né? Propriedades suficientes para conseguir fazer uma força de mesma quantidade de peso contrária a A para que ele só fique em cima de A. Então, como que fica aqui, ó? Se você fizer esse mesmo contato que você está fazendo no chão aqui, ó, com outro bloco, mas horizontalmente, vai ser a N, que é a força normal, né? A gente coloca N, e aqui ele colocou F, NAB. Então, é a força normal que o corpo A imprime em B, né? E também, como é um para-ação e reação, né? São dois corpos diferentes, a força de B a força normal, né? N, buga minha cabeça um pouquinho aqui também, gente. A força N imprimida em A vai ser a força de contato do corpo B em A, por isso que vai ser NBA. E como essas duas forças se anulam naquele sisteminha, se você for fazer as equações das forças, vai ficar tipo aqui na equação em cima, NAB, e aqui embaixo vai ficar menos NBA, porque ela tem sentido oposto. Mas como elas têm mesmo módulo, porque é um paração e reação, você vai lá e corta os dois, entendeu? E aí você vai conseguir achar a incógnita. Por enquanto acho que é só. Vou mandar os exercícios para vocês agora. E aí vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me mandem alguma coisa no Zap, eu vou responder vocês bem. Eu estava só demorando para fazer essas aulas, agora eu vou mandar tudo para vocês, eu vou responder todas as questões, falar com o pessoal que eu estou apadrinhando, que eu ainda não mandei um toque também, desculpa aí, pessoal. E é isso. Um bom final de semana.